disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse que os serviçais haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Quero trazer alguns princípios desse primeiro milagre de Jesus, e linkar esse texto ao livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Salomão vai dizer o seguinte: olha, o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, é um princípio espiritual que devemos levar pelo resto da vida, porque todos nós somos sempre tentados a abortar os projetos da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que o melhor está no fim, não no início. Que melhor é o fim das coisas. E muitas das vezes nós não experimentamos o melhor porque não concluímos aquilo que nos designamos a fazer. É muito comum. A nossa cultura é assim. Nós começamos pelos jovens que começam a fazer uma faculdade e quando chega no primeiro ano, não é bem isso que eu quero, daqui a pouco já está em outra, não é bem isso que eu quero, e nunca conseguem concluir. Quantos cursos, quantas coisas nós declaramos que iríamos fazer e não conseguimos concluir. Ou, todo final de ano, todo mundo diz: esse ano eu vou emagrecer. E estamos aqui já há tantos dias comendo igual um doido, né? E sem academia, E quando chega em março, metade daquilo que a gente planejou para 2023 já foi abortado. E a Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas. Esse milagre é literalmente o que Salomão está descrevendo. O início de um casamento era colocado sempre o melhor vinho no início, porque pode se sentir o paladar. Mas depois que eles já estavam um pouquinho avançados no vinho, depois que já estavam, né, I love you, baby, aí já vinha o vinho mais inferior, aquela coisa, porque já não tem a capacidade de extinguir, e assim era feita as festas. E só que acontece o inesperado, o vinho acaba. O vinho na Bíblia representa alegria. E como um casamento vai continuar sem alegria. Não é verdade? Quantos casamentos, quantas famílias estão sem alegria e vivendo porque tem que viver. Muitos porque talvez não tenham para onde ir, por isso não separam. Quantos filhos vivem com seus pais, mas não se amam. Quantos pais que aturam seus filhos. E assim nós vamos tocando a vida, vivendo a vida, sem encontrar o que é melhor. Ontem, lá em Cafarnaum, quero até linkar com aquele texto de lá, porque justamente era isso que Jesus estava falando quando condena a cidade, o seguinte: bom, vocês viram os milagres, mas não permaneceram em mim. E o melhor para cada um de nós não está enquanto estamos aqui. Quando nós voltarmos, no fim da viagem, que começam a acontecer as grandes coisas extraordinárias daquilo que nós viemos buscar aqui. Eu fiz em dezembro 30 anos de casado. Tem gente que tem muito mais do que eu. Alguém falou que tem 43 anos. Quem foi que falou para mim? A senhora, 43 anos de casada? É? Glória a Deus. 37. 47? 37 anos. Glória a Deus. 35. Quem aí tem? 39? 4. Quem tem menos aí de casado? 33. 20? 20. Um ano de casado, né? Então vocês não precisam do milagre ainda.
Já aconteceu. Eles estão no melhor vinho ainda. Mas o interessante é observar que termina o vinho. E como é que a festa vai ficar sem vinho? Como é que, literalmente, a festa não poderia continuar? Mas uma coisa me chama a atenção, porque, geograficamente, se você parar para prestar atenção, você vai ver que nós fizemos uma subida. Sim ou não? Uma subida. E essas talhas de água que eram para purificação, nós aprendemos até isso muito bem sobre isso, né? E encher essas talhas e trazer essa água não era uma coisa tão fácil de fazer na época, porque a água não tinha que ir, a água tinha que descer para buscar. E aqueles homens tiveram que ter esforço para encher as águas, para encher as talhas, e eu vou falar, estamos falando de 500 litros de água. Então, encher as talhas de 500 litros, alguém acreditar que aquelas águas iriam se tornar em vinho, existiu um sacrifício. Todo casamento exige sacrifícios. Muitas das vezes nós temos que subir com a água, nós temos que ceder, nós temos que amar, nós temos que perdoar. Esse é o preço. O vinho só foi transformado quando as talhas estavam cheias. Então, o processo de encher as talhas é o processo do dia a dia que a gente vive. Do superar, suportar, entender. Há uma tendência nossa de, quanto tempo passa, a gente parece que vai acostumando. E onde deveria de se apaixonar mais. Eu nunca fui tão apaixonado como eu sou agora. Mas não é aquela paixão de garoto, né? Que eu casei com 21 anos, casei novo, fui pai com 22, a minha filha mais velha aqui tem 29, a minha filha mais nova tem 25. E aquela paixão de garoto, né? Aquela coisa toda, vocês entendem, né? Não, entende? Quer que eu... entendo. Quer que eu desenhe? Aquilo não que diminui, né, em momento algum. Vou fazer 52 anos dia 2 de fevereiro. Fala que é pouco tempo. Se vocês quiserem já comprar um presente para mim, vocês fiquem à vontade. E apesar de não aparentar 52 anos, pelo físico, subiu os sinais, gente. Né? Mas também não vou nem falar da irmã que tem 60, porque subiu mais rápido que eu, né? Então, a senhora está bem, graças a Deus. Então, quando nós vamos, o tempo vai passando, nós vamos encontrando uma coisa que chama-se maturidade, que é a força para carregar água, que muitas das vezes no início da nossa juventude a gente não tem. Qualquer coisa quer acabar, qualquer coisa desistiu, qualquer coisa deixa para lá. Ou então se submete a viver uma vida oprimida, uma vida de desgaste, sem alegria, sem vida, porque assumiu um compromisso, porque não buscam a água para que haja um melhor vinho. Nós temos que ter essa disposição de muitas vezes ter que ir lá e, olha, você me perdoa. Somos de famílias diferentes, de estruturas diferentes, e muitas das vezes existem famílias que não são ensinadas a pedir perdão, e é difícil uma pessoa começar um novo caminho e ter que fazer isso, e ter que consertar as coisas. Nós estamos num lugar onde foi muito especial, porque o primeiro milagre representa muita coisa. Então, o primeiro princípio espiritual que eu quero deixar aqui para os casais e para todos nós vamos buscar as talhas quando for necessário. Ainda que custe o peso, a subida, mas nós temos que buscar, porque senão não haverá o milagre, não haverá o melhor vinho. A segunda coisa que acontece quando a mãe de Jesus diz para ele, olha, acabou o vinho. E aí Jesus diz para ela, né, o que não é chegada a minha hora, eu não quero entrar aí, porque senão a gente vai entrar numa questão teológica bem avançada e a gente tem que ser rápido. Mas Maria diz assim, olha, para que eles
faça tudo que ele vos disser. Esse é o segredo da felicidade. Fazer tudo que ele disse que temos que fazer. Uma vez a minha filha, eu vou até contar isso aqui, ela teve, lembrei, né, coisas que a gente vai lembrando. Na igreja, quando eles eram bem adolescentes, existia um problema lá com a menininha da igreja, que acontece, né? E a garota tinha feito alguma coisa que não tinha sido legal com ela. Eu falei assim, ó, vai lá e pede perdão. E ela, muito chateada, porque era adolescente, né? Mas eu não errei. Eu falei, vai lá e peça perdão. Eu estava ensinando ela a carregar as talhas. Porque um dia ela iria casar. E aquele princípio da adolescência serviria para o seu casamento. E ela chega e fala para a menina, olha, você me perdoa, estava junto, né? Você me perdoa, quero te pedir perdão, chorando de raiva com um monte de coisa, né? Mas estava obedecendo. E o princípio da obediência é incrível. E aí a garota, eu lembro como se fosse hoje, falou assim para ela, eu te perdoar? Quem tem que te perdoar é Deus. Aí ela ficou com mais raiva de mim, porque ela falou, pai, por que o senhor fez eu passar por isso? Eu falei, minha filha, a questão não é ela ter te perdoado, não. A questão foi que você se liberou. O perdão é para nós, não é para a pessoa. Então, quando nós temos esse princípio, e hoje ela carrega esse princípio com seu esposo, porque certamente é necessário fazer isso, independente do que se a pessoa vai aceitar ou não. Fazer tudo que ele vos disser. Ele nos ensinou a pedir perdão. Ele nos ensinou a perdoar. Pedro perguntou quantas vezes? 70 vezes 7. Eu fico imaginando ele contando e tentando colocar no papel quantas vezes viveu a vida toda e nunca chegou a tanto que Jesus está falando. Jesus está falando, ó, quantas vezes for necessário, perdoe. Tudo que ele vos disser. Se nós seguirmos os princípios da palavra de Deus, sempre haverá um vinho novo na nossa casa, na nossa família, na sua família, na sua casa. Sempre haverá um milagre dentro da nossa casa. Quando nós começamos o casamento, existem objetivos, propósitos, vamos crescer, vamos fazer isso, vamos primeiro comprar a casa, comprar o carro, vamos ter uma qualidade de vida. São os nossos projetos, todos nós temos esses projetos. Mas o maior milagre que Jesus pode fazer não é a casa, é a família. Porque são pessoas que moram dentro de uma casa. A casa pode ser linda, maravilhosa, mas se não existe um lar de verdade, o que é aquilo tudo? Então o maior milagre é o relacionamento, é o amor, é nos conhecermos, nos doarmos uns para os outros, de entender o momento um do outro, que nem todo dia um está bem, nem outro dia o outro também não quer falar. Nós somos pessoas diferentes, apesar de sermos uma só carne, também temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, temos a nossa natureza humana, que é frágil, que é falha. Às vezes uma palavra cai mal, a gente se magoa. E se isso não for tratado, a gente mora dentro de uma casa. Mas quando a gente é um lar, não importa a casa. Seja numa casa humilde, seja numa casa grande, seja numa casa linda, nós vamos ser felizes. Porque a felicidade é sermos um lar. Não está nas conquistas terrenas, apesar de serem necessárias. E todos nós buscamos isso e não devemos de parar de buscar. Porque Jesus falou que teríamos uma vida e vida em abundância. Mas aqui ensina os princípios da felicidade. Começa tudo dentro de casa. O primeiro milagre de Jesus é, olha, vocês precisam ser um lar. Daí, as demais coisas, vocês com muito trabalho, vocês vão conquistando, mas ser um lar. Fazer tudo que Ele mandar. E por último, quando eles enchem e vem o mestre, o maître da festa, e vai provar, porque o maître tem uma característica, não sei se vocês sabem, o maître de toda a cerimônia, ele não pode beber, para que ele saiba o que está acontecendo, né? E não viver na festa, mas ele tem que estar fora da festa. Essa é a característica de um maître. Então ele vai provar o vinho, ele diz, uau, o que é isso aqui?
Que é isso que chegou na festa? E vai falar com o noivo, olha, vocês serviram o pior vinho, isso não é costume nosso. Porque esse vinho aqui é sensacional. Ora, água que virou em algo extraordinário. Quer dizer, a água é insípida, não tem sabor. A água, ela... Tem gente que fala assim, eu gosto de água, mas o que é gostar de água? Né? Ela não tem sabor. Ela é necessária, mas não tem sabor. E quando eles, mesmo sabendo que tinham levado as talhas, quando ele pega aquele vinho, ele diz assim, uau, que festa é essa? Ele muda a contextualização da festa. Então toda festa começava bem e terminava mal. Entenderam? Pegaram? O melhor vinho no início e o pior vinho no final. Jesus diz assim, ó, o melhor vinho no início e o vinho extraordinário no final. Amém. Sempre o nosso final. Quero dizer para você e declarar sobre a tua vida que não é como você começou, mas como você vai terminar. Amém. E esse sabor de que o melhor está no fim, nós temos que viver. Nós temos que alcançar. Porque nós nunca vamos saber o que é melhor se não concluirmos o ciclo. Então, quero deixar esse princípio para vocês, esses 3 princípios. Amém? Amém? Amém. Que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe a sua casa.